Bom dia, eu sou Vitória, sou doutoranda no programa de Linguística da Unicamp, na área de História das Ideias Linguísticas, sob a orientação da professora Cláudia Pfeiffer. E as reflexões que hoje eu trago, de algum modo, condensam um percurso acadêmico que se iniciou há alguns anos na graduação, com o objetivo de compreender as dificuldades de escrita na universidade, e que agora se desdobra no projeto de doutorado que eu inicio e que apresento hoje, em parte, a vocês. Como eu disse, esse projeto se inscreve na área da História das Ideias, e eu, como uma apaixonada pela área, fiquei bastante feliz de ouvir algumas referências ao longo do evento à História das Ideias Linguísticas. Isso, para mim, diz da relação produtiva entre a História das Ideias e a análise de discurso, justamente porque o dispositivo teórico-metodológico, que é a análise de discurso, permite à História das Ideias um modo de ler o arquivo sensível ao dito e ao não dito, à história, ao esquecimento, à memória. Então, o projeto tem o objetivo de compreender a história da universidade no Brasil como parte do processo de gramatização brasileira. Isso significa reler a história da universidade no Brasil a partir de um olhar interno às ciências da linguagem, um olhar comprometido com as questões da língua e que toma como indissociável a relação entre a história, o ideológico e o político. Significa também a construção e a leitura de um arquivo de narratividades da educação superior e sobre a educação superior. Então, leis, decretos, constituições, debates públicos, enfim, textos, discursos que constituem a história da universidade no Brasil. Então, o que hoje eu trago para vocês é parte dessas discussões que contextualizam o meu projeto de doutorado. Eu começo trazendo um pouco da história da universidade enquanto instituição medieval e um pouco da história da universidade no Brasil. Depois eu trago uma leitura das diretrizes curriculares nacionais como um lugar de atualização de uma memória sobre o ensino no Brasil e me encaminho para as considerações finais. Eu destaco que estão entrelaçados as minhas palavras os textos da professora Marisa Silva, da professora Cláudia Pfeiffer, Eni Orlandi, que por uma questão de fluência do texto, eu não vou marcar toda e qualquer referência, mas as que forem de maior relevo, eu destaco. Então, a partir de agora eu leio. A universidade é uma instituição medieval que surge na Europa por volta do século XII, sob a tutela jurídica da Igreja e do Império. Seu desenvolvimento é paralelo ao surgimento da economia mercantil e, já no século XIII, tem uma função decisiva na evolução da nova cultura urbana. Antes disso, havia instituições elementares e superiores ligadas a instituições religiosas que ensinavam as 7 artes liberais e teologia. Com a evolução das técnicas agrícolas e o relaxamento das obrigações feudais, começam a se formar as corporações de ofício, comunidades de homens que exerciam o mesmo trabalho, que se relacionavam por relações não verticais, atraídos pelas novas perspectivas sociais, econômicas e políticas que acenavam nas cidades em desenvolvimento. Essas corporações de ofício são consideradas o embrião das primeiras universidades, formadas espontaneamente como instituições especializadas em áreas do conhecimento. No século XII, a Igreja passa a favorecer o desenvolvimento das universidades, tomando-a como instituição eclesiástica. Nos séculos XIV e XV, ocorre uma multiplicação das instituições pela Europa e uma crescente transformação de suas características. Com o Renascimento, os valores nacionais começam a surgir e a substituir os valores feudais. A descoberta da imprensa e a utilização do papel mudam as condições de ensino e de acesso das pessoas ao saber. E os movimentos reformadores promovem a difusão da instrução popular pela leitura e a interpretação pessoais das escrituras, sem intermediação do clero. Para defender a fé católica ameaçada por esses movimentos, são criados pela Igreja Católica, em 1534, os colégios jesuítas, ordem religiosa docente voltada para a formação da juventude. É a ordem jesuítica que vem para o Brasil, em 1549, como responsável por propagar a fé católica na colônia, atuando em uma relação inseparável entre catequese e ensino, como os principais responsáveis pela instrução no Brasil colônia. Ainda no século XVI,
os jesuítas tentaram a criação de uma universidade no Brasil, negada pela coroa portuguesa, cuja política de colonização priorizava fiscalizar e defender a colônia, arrancando dela todas as riquezas possíveis. A resistência de Portugal a permitir a instalação da universidade no Brasil é, portanto, resultado de sua política de colonização, uma colonização por exploração, garantida pelo controle do desenvolvimento cultural e intelectual da colônia, como forma de manter a estabilidade do seu domínio. Assim, a instrução no Brasil constitui a base desse projeto de exploração, que é um projeto civilizatório. O ensino é instaurado na colônia como instrumento de adequação ao modelo de vida e de sociedade europeu, branco e cristão católico, e de integração à sociedade latifundiária e escravocrata, marcada por diferenças intransponíveis entre senhores e escravos. Nesse projeto civilizatório, a universidade marca essas diferenças. Os filhos dos senhores iriam estudar nas universidades europeias e o resto, índios, negros, mestiços, recebiam educação primária, doutrinal e moralizante, tal como relata Marisa Silva. Eu abro aspas. A escola de ler, escrever e contar nasce no Brasil como escola de catecúmenos, ou seja, com a função de ensinar a doutrina cristã católica para que os habitantes da terra pudessem ser batizados e tornarem-se cristãos e civilizados. E para os filhos dos colonos, criam-se colégios com a função de dar uma formação que possibilitasse o ingresso nas universidades portuguesas e europeias. Após uma cisão fundante na primeira instituição da sociedade a ser criada no país. Uma dualidade que iremos encontrar ao longo da história da educação em diferentes aspectos. Uma educação primária, de caráter doutrinal e moralizante para os índios, os negros e os mestiços, e uma instrução acadêmica para os filhos dos grupos dominantes. Essa cisão é, portanto, estruturante do nosso sistema de ensino. Ela organiza o seu funcionamento. Socialmente, essas diferenças se reorganizam em uma dualidade entre o manual e o intelectual, dualidade lida por Marisa Silva como uma divisão entre saber e fazer, em que fazer era preparar o corpo para o trabalho e saber preparar o corpo para o espírito. Aliás, preparar o espírito. Nessa dualidade histórica, a universidade se opõe ao trabalho manual, representado como coisa de escravo. Abro aspas. A escravatura que desonrou o trabalho nas suas formas rudes, enobreceu o ócio, estimulou o parasitismo, contribuiu para acentuar entre nós a repulsa pelas atividades manuais e mecânicas e fazer-nos considerar como profissões vis as artes e os ofícios. Segundo a opinião corrente, trabalhar era submeter-se a uma regra qualquer, era coisa de escravos. Nessa sociedade de economia baseada no latifúndio e na escravidão, e a qual, por isso, não interessava a educação popular, era para os ginásios e as escolas superiores que afluíam os rapazes do tempo com possibilidade de fazer os estudos. As atividades públicas, administrativas e políticas, postas em grande realce pela vida da corte, pelo regime parlamentar e os títulos concedidos pelo imperador, contribuíam ainda mais para valorizar o letrado, o bacharel e o doutor, constituindo, com as profissões liberais, o principal consumidor das elites intelectuais forjadas nas escolas superiores do país. Mesmo após a independência de Portugal, em 1822, o Brasil ainda permaneceria sem universidade por mais de um século, tendo instaurado a sua primeira instituição em 1920, 400 anos após a primeira tentativa de sua fundação pelos jesuítas no Brasil colônia. Bastante tardia no quadro de escolarização da América Latina, cuja primeira instituição data de 1538, fundação da colonização espanhola na atual República Dominicana. Até o século XVII, o território da coroa espanhola na América já registrava cerca de 24 universidades. Até 1920, entretanto, funcionavam no Brasil outros tipos de instituição de nível superior. Inicialmente, escolas superiores de caráter profissionalizante e, a partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, cursos e academias destinados a formar, sobretudo, profissionais para o Estado. A Academia Militar e os cursos de Direito, centros de produção cultural do Império, indicam a natureza profissionalizante dessa educação superior. Era atender às necessidades militares da colônia e a formação de um quadro de administração pública. Essa divisão entre o profissionalizante e o acadêmico, entre o manual e o intelectual, é, portanto, constitutiva do nosso sistema de ensino e das posições de sujeito que nele se realizam. De outro modo, podemos dizer que essa cisão constitui memória, produz sentidos, atualiza as práticas discursivas sob a forma do já dito. Séculos mais tarde, ainda hoje, essa divisão continua a operar em nosso sistema de ensino. Ao longo das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, documento proposto pelo Conselho Nacional da Educação, há uma referência constante, justamente, a um dualismo.
Aí nos slides são os recortes, por uma questão de tempo eu não vou ler, mas eu organizei essas referências dualidades em um quadro, em que, assim, sistematizado, fica possível de reconhecer que a atenção a que se referem esses documentos trata de uma dualidade entre o ensino médio profissionalizante, que prepara para o trabalho, e o ensino médio acadêmico, que prepara para a universidade, exatamente a mesma cisão que operava séculos atrás no Brasil colônia, uma cisão entre saber e fazer. Entretanto, a constituição histórica dessa cisão é, nos documentos, apagada, produzindo um efeito de evidência, uma dualidade sempre já lá. Nega-se com isso a relação entre o sistema de ensino e a organização econômico-social de um país em que o trabalho manual é representado como coisa de escravo. Fala-se nesses enunciados em uma ameaça de fragmentação e segmentação, como uma ameaça imanente, onipresente, denegando o político das práticas políticas. Ao mesmo tempo, ao lado dessa dualidade, aparecem nesses enunciados as palavras inclusão, integração, união, conciliação, que viriam da necessidade do sistema de produção que agora exige a superação dessa divisão. A economia é estabelecida aí como lugar de relação entre o sistema de ensino e a sociedade, através da vinculação entre desenvolvimento econômico e escolaridade. Esse jogo acontece discursivamente na argumentação apresentada pelos documentos e põe em funcionamento uma equação social. O trabalho é o meio de produzir bens e riquezas e a educação prepara para a atuação no mercado de trabalho. Logo, quanto maior o nível de escolaridade, maior a qualidade da produção e, por isso, maior o nível de desenvolvimento econômico da nação e do indivíduo. Trata-se de um processo de normalização da força de trabalho que toma o aluno como elemento das forças produtivas de nossa sociedade, produzindo um processo de conformação entre o sujeito letrado e o sujeito trabalhador. O efeito de sentido produzido por esse discurso oficial é o de que, na sociedade contemporânea, no mundo do trabalho, não há lugar para o indivíduo não escolarizado. Trata-se de uma exigência, uma falta de opção, uma imposição do mundo do trabalho. Vê-se que a constituição histórica e política desses processos é constantemente apagada, denegada. Fala-se em consequências, desemprego, pobreza, violência, intolerância, que viriam da expansão da economia, como se essa fosse uma condição recente do novo mundo do trabalho, da nova sociedade tecnológica, negando que essa condição é antes, muito antes, fundadora de nossa sociedade. Como vimos, essa divisão entre quantos e quais têm acesso à educação, entre aqueles que são incorporados à sociedade e aqueles que não são, sempre esteve aí, aqui, desde o momento em que nos constituímos divididos entre senhores e escravos, entre civilizados e bárbaros, entre cristãos e hereges, entre letrados e não letrados. Esse apagamento da história nega os conflitos e as contradições reais de nossa sociedade, transferindo-as em um movimento de desresponsabilização do Estado para o sujeito. Desse modo é que nessa discursividade a preparação para o trabalho depende fortemente da capacidade de aprendizagem do sujeito. Assim, se esse sujeito não consegue se preparar para o trabalho, se não consegue se inserir no processo de escolarização, isso é fruto de uma incapacidade sua e não da dificuldade e impossibilidade de um Estado de conviver e gerir democraticamente a diferença, contudo de ambíguo e contraditório que isso possa ter. Assim se organiza e se legitima a relação, sempre presente em nosso processo civilizatório, entre escolarização e urbanização. Relação constitutiva do ser brasileiro, que marca com sentidos de moralidade aquele que não realiza adequadamente o processo de se estar escolarizado. Nas diretrizes curriculares nacionais, esse discurso oficial que toma o processo de escolarização como processo de qualificação profissional atualiza essa cisão, significando a universidade como o topo do processo de escolarização e de qualificação. Como vemos trabalhar no funcionamento do trecho que segue no slide, de um documento oficial. A demanda por ascender a patamares mais avançados do sistema de ensino é visível na sociedade brasileira. Essa ampliação de aspirações decorre não apenas da urbanização e modernização consequente do crescimento econômico, mas também de uma crescente valorização da educação como estratégia da melhoria de vida e empregabilidade. Ao mesmo tempo, na Constituição Federal, no artigo 208 sobre o ensino superior, se estabelece como dever do Estado possibilitar o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Assim, a educação superior está sendo reescrita por avançado, elevado, levando-nos a pensar no equívoco dos nomes ensino básico, educação primária e ensino superior. Faço minhas as perguntas de Marisa Silva. Por que primárias? Primárias de primeiro ou de rudimentar?
de elementar ou de primitivo, de estreito ou de superficial. É a compreensão histórica de fundação da universidade no Brasil que nos mostra que primário e superior não operam apenas uma enumeração. Eles recortam a memória, põem em movimento uma hierarquia, dicotomias de diferentes ordens que se acreditam e se acreditam como esquecidas e superadas pela civilização e pelo progresso. Humano, não humano, selvagem, civilizado, prazer, razão, prazer, fé, impuro, puro, escravo, senhor, antropofagia, virtudes. Por fim, nesse atual cenário de desmonte do ensino público e de um projeto deliberado de privatização do ensino superior, nesse atual cenário em que a universidade se reconheceu incapaz de falar com a imensa maioria que está fora dela, é preciso ousar nos lembrar, a contragosto das nossas boas intenções, a importância da ideologia na produção e manutenção das diferenças em nossa sociedade. Então, termino citando Piaget e Marisa. Abro aspas. Observo ainda a presença de um pragmatismo e neotexismo crescentes em que a medicalização, patologização mesmo do chamado fracasso escolar e da realimentação das posições de sujeito fracassado reafirma a importância da ideologia enquanto um mecanismo que produz e conserva as diferenças necessárias ao funcionamento das relações sociais nas sociedades de classe. E, antes de tudo, a diferença fundamental, trabalhador, não trabalhador. Hoje, entre trabalhador manual, trabalhador intelectual, fazendo com que cada um ocupe seu lugar em um sistema de produção dado. Por fim, é objetivo do meu projeto de pesquisa, então, a compreensão da configuração histórica da universidade enquanto instituição específica do Estado e enquanto instituição de uma sociedade colonizada, constituída pela constante recomposição da hegemonia das classes dominantes e o permanente esforço de escamoteamento das contradições do capitalismo. Obrigada.